No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre as declarações de um especialista na área da saúde pública. O mesmo afirma que é hora de investigadores analisarem a situação do TikTok. Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Mais uma vez, infelizmente, trago a este canal de podcast o tema das redes sociais. Não me cansarei de trazer este tema, porque tal como falei em tantas outras vezes, as redes sociais estão a prejudicar mais do que a trazer benefícios. O uso excessivo ou usá-lo de forma incorreta tem-se revelado uma verdadeira dor de cabeça para a sociedade como um todo. Vários analistas e investigadores têm demonstrado o quão perigoso este tema se está a tornar e o impacto negativo que elas estão a ter na vida da sociedade. Por conta disto mesmo que ainda agora falei, um especialista em saúde pública alertou que rapidamente investigadores têm de começar a meter as mãos na massa para perceber se a rede social TikTok tem o mesmo impacto negativo como as concorrentes têm. O número de utilizadores que têm acessado ao TikTok não para de aumentar e até à data de hoje a plataforma conseguiu conquistar mais de 1.000 milhões de pessoas pelos diversos países. Apesar da quantidade de pessoas que consome conteúdo diariamente nesta rede social, os dados sobre o seu potencial impacto na saúde dos utilizadores é escassa ou mesmo nula. Ou seja, os especialistas sabem muito pouco ou quase nada sobre os efeitos que o TikTok pode ter na saúde dos utilizadores, principalmente dos mais jovens ou até mesmo das crianças, dado o seu conteúdo. Eles mostram-se preocupados porque conhecem e sabem o historial das redes sociais, pois dado o seu conhecimento pode ser efetivamente prejudiciais para a saúde de alguns grupos etários. Mark Zenon, especialista e investigador de política de saúde pública, disse o seguinte e passo a citar, abre aspas: "A plataforma é tão maciça, mas quase não há investigação académica sobre ela. A investigação está muito atrasada, tendo em conta o alcance do TikTok. E isso preocupa-nos como investigadores de saúde pública porque já vimos o que aconteceu no passado quando não foi controlado." Fecha aspas. Tendo em conta a sua preocupação, juntamente com outros colaboradores, publicou uma proposta de agenda de investigação na qual define as áreas em que os especialistas se devem focar. De acordo com o especialista ao The Verge, o TikTok cresceu de tal forma rápido que parcas investigações não foram capazes de acompanhar este crescimento. Por isso, apesar dos 1.000 milhões de utilizadores, as investigações ainda se focam no Facebook e Instagram, por exemplo. Marco refere que há pessoas que dão conselhos de saúde no TikTok, levantando a questão da credibilidade e veracidade do que é apresentado aos utilizadores que se cruzam com estas informações. Na mesma linha de raciocínio, o especialista refere que os investigadores sabem que a desinformação é comum em outras redes sociais, no entanto não conhecem o TikTok com a mesma profundidade. A nossa opinião é que o TikTok vai estar aqui durante mais algum tempo e sabemos que a maioria das pessoas que o utilizam são as pessoas mais jovens, portanto trata-se apenas de o tornar o mais seguro possível. Creio que temos de manter o TikTok responsável e uma das formas de o fazermos é assegurar que nos estamos a manter atualizados com o que se passa na plataforma, concluiu Marco, fecha aspas. Só acho muito estranho estes especialistas, estes investigadores, analistas, ou seja, aquilo que for, virem agora somente nesta altura fazerem estas afirmações ou prestarem este tipo de declarações, porque o TikTok já está no mercado há imenso tempo, já há muito tempo que ele tem tido uma imensa procura, tem batido recordes e recordes de visualizações, de adesões, ou seja, o TikTok normalmente está sempre nas pesquisas ou no top das pesquisas das notícias, ou seja, toda a gente sabe do crescimento e da imensa procura. Aliás, mesmo até criadores de conteúdo do YouTube
já se têm demonstrado preocupados com essa situação, porque veem que há uma imensa procura e eles próprios, tanto em vídeos como em lives, eles próprios têm afirmado isso, que tem havido uma passagem de utilizadores a deixar de assistir o YouTube para passar a assistir o TikTok. E eles começaram-se a perceber disso quando viram os seus números a cair drasticamente e principalmente quando todas as notícias têm demonstrado que há uma imensa procura das pessoas em geral, independentemente da faixa etária, em vídeos mais curtos, e por isso é que o YouTube meio que correu atrás do prejuízo, criando os tais shorts, que é para dar a possibilidade dos criadores de conteúdo poderem fazer vídeos mais curtos e daí poderem resgatar esse mesmo público do TikTok. Mas o que é certo é que já há imenso tempo que o TikTok tem tido uma imensa procura, conforme eu vos disse, tem batido recordes atrás de recordes, tem tido uma imensa procura mesmo por parte de todas as pessoas e mais algumas, independentemente da faixa etária, independentemente do sexo, seja daquilo que for. Realmente agora é estranho, só agora é que terem analisado e pensado nos impactos que o TikTok possa ter na saúde mental. Que o TikTok possa vir a ter ou tem um impacto negativo na saúde mental da sociedade, eu não tenho dúvidas nenhumas, e olhem que eu não sou especialista na área, mas acho que é uma questão factual, porque a questão é que elas foram criadas, e eu já vos disse isto no passado, elas foram criadas, foram concebidas justamente para fazer prender os utilizadores o mais tempo possível dentro das suas plataformas. Ou seja, a forma como os conteúdos nos são apresentados, a forma como eles estão dispostos por ordem, naquela ordem específica, é justamente para captar a atenção dos utilizadores e fazerem com que eles estejam mais tempo lá. Ou seja, as pessoas, quanto mais tempo tiverem naquela plataforma, aquela ou outra qualquer, acaba por cada vez mais consumir conteúdo e acaba por ficar, entre aspas, viciado naquela plataforma ou naqueles conteúdos e depois não sai de lá. Ou seja, isto depois faz com que a pessoa passe mais tempo dentro daquelas plataformas do que propriamente a viver a sua vida social. E temos que nos lembrar que agora recentemente houve aquelas polémicas que inclusive até já vos trouxe aqui em diversos episódios sobre o Facebook, o Instagram, o Twitter, ou seja, todas as redes sociais têm estado sempre ali na ponta do alvo justamente pelas polémicas que estão agarradas a elas, exatamente por estes motivos, por elas saberem que já fizeram estudos internos meio que ali pela calada, que demonstram e que comprovaram que elas sabem o impacto negativo que elas estão a ter na vida das pessoas, mas o que é certo é que quando há dinheiro, quando o jogo está em cima da mesa, dinheiro, interesses e etc, ou seja, eles estão-se a borrifar para isso. A ideia deles é justamente criarem mecanismos, criarem formas de fazer as pessoas estarem lá e consumirem aquilo cada vez mais. Claro que isto depois gera conteúdo, gera publicidades, gera dinheiro, gera tudo e mais alguma coisa, e o que é certo é que o ser humano é metido no meio desta roda toda, a levar por todos os lados, e o que é certo é que depois acabam as pessoas por ficar chalupas, acabam por ficar malucas no meio disto tudo, porque cada vez mais consomem aquele conteúdo e depois não há forma de os fazer sair dali. Eu até vou-vos dar o meu exemplo, eu já usei o TikTok 2 vezes. A primeira vez foi quando o TikTok apareceu, em que eu tive o interesse, até mesmo como amante de tecnologia e mesmo agora até como criador de conteúdo, quis na altura instalar o TikTok para ver como é que a plataforma funcionava, que tipo de conteúdo é que aquilo tinha, e dei por mim cada vez mais a consumir aquilo, mesmo até antes de dormir, deitava-me e ficava ali minutos e minutos, horas e horas de volta daquilo, e percebi a tempo que aquilo estava-me a consumir e acabei por desinstalar aquilo. E até foi na mesma altura, quando eu desinstalei, foi quando houve aquela polémica de que eles rastreavam todos os dados e mais alguns, etc, etc. E eu na altura meio juntei o útil ao agradável e acabei por desinstalar. Depois, mais recentemente, quis criar o TikTok com conta da vertente, até para passar para lá os conteúdos que tinha de episódios, ou seja, os episódios que eu vos trago a vocês, quis também transpor para lá, para ser mais um meio de publicidade e de fazer passar a mensagem. Mas o que é certo é que eu dei por mim, primeiro que aquilo não estava a ter adesão nenhuma, ou seja, os números que eles prometem, efetivamente eu não estava a ter procura e não estava a ter o acesso que era aquilo que eu procurava e aquilo que eu desejava. E segundo, depois comecei-me a perceber que eu já não estava a pôr os episódios conforme eu queria e já dava por mim a consumir como já estava a consumir antigamente. Ou seja, até mesmo nesta segunda vez que eu criei já com outro propósito completamente diferente do que aquilo que eu tinha criado na primeira vez, e mesmo assim dei por mim a já não usar conforme
com o propósito com o qual eu tinha criado e já estava a usá-lo de forma pessoal. Ou seja, já dava por mim que a conta, entre aspas, da vertente completamente parada e estava a fazer ali scroll durante várias horas, a ver conteúdo e dei por mim e disse, dei mesmo um murro na mesa e pensei, se isto não está a ter ou seja, cada vez que eu coloco um vídeo, isto não está a ter a procura que eu queria e também já me está a fazer consumir demasiado e para além daquilo que é o desejável, então não faz sentido nenhum eu ter o TikTok. O que é certo é que eu fui lá às definições, pedi para eliminar a conta foi eliminada, acho que não é no imediato, aquilo demora uns dias, ou 30 dias, ou o que é, ou 60 dias, uma coisa assim parecida, até a conta ficar totalmente eliminada, e foi isso que aconteceu. E sinceramente eu não tenho saudades nenhumas de voltar a usar TikTok. Eu sei que, por exemplo, aos criadores de conteúdo que têm YouTube, tal como eu tenho, mas que mostram a cara e fazem conteúdo mesmo para outras áreas totalmente diferentes da minha, eu até percebo que faz totalmente sentido criar o TikTok, porque acaba por ser um meio que eles sabem que é onde as pessoas estão atualmente. Mas, para o meu caso em específico, sinceramente eu não vejo que haja necessidade disso. Posto isto, aquilo que eu vos posso dar de feedback é que não é que eu me tenha tornado uma pessoa melhor ou uma pessoa mais saudável, mas o que é certo é que se eu parar para analisar friamente, com muita calma, consigo perceber que a nível mental, a nível de paz de espírito, tornei-me melhor do que aquilo que eu estava antigamente. Porque o meu propósito e o meu plano é que a médio e longo prazo eu cada vez menos uso o smartphone. E quem fala no smartphone fala em dispositivos eletrónicos. E olhem que isto é um bocadinho contrassenso contra mim mesmo, porque se eu sou amante de tecnologia, a minha ideia era ter cada vez mais acesso à tecnologia. Agora, o que eu estou a fazer com muita moderação é fazer o divisor de águas, ou seja, utilizar efetivamente aquilo que tenha que ser usado e quando colocar as mãos em alguma coisa que seja com um propósito muito específico e não usar qualquer coisa como a maioria dos criadores de conteúdo que estão aí de tecnologia, ou seja, a vida deles é fazer unboxings, é fazerem reviews, é apresentarem as diversas tecnologias que estão ali de forma em vídeo, poderem demonstrar isso, e eu acho que faz todo o sentido esse tipo de canais existirem. Acho que é muito importante mesmo para as pessoas que não estão tão ligadas à tecnologia e que não têm acesso à tecnologia como eu tenho ou como tantas outras pessoas têm, é importante esses canais existirem. No meu caso, a ideia é tentar arranjar aqui o melhor equilíbrio possível. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.